Amém, meus irmãos. Vamos compartilhar a palavra do Senhor essa noite. Abram, por gentileza, no livro do profeta Daniel, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 8. Depois de Ezequiel. Antes, 12, versículo 8. Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Amém? Vamos lá, irmãos, vamos ler. Então, o versículo 8 diz assim: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao fim do tempo. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Pai, obrigado por tua palavra, por tua santa palavra, Senhor. Ela é luz, Senhor Deus, para os nossos caminhos, Senhor Deus, e nós te agradecemos porque o Senhor nos deu e ela, Deus, ela brilha, Senhor Deus, em nossas vidas, para que possamos andar, Deus, mesmo de noite, compreendendo, Senhor, a tua vontade e o teu caminho, Senhor, para nós. Por isso, Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Mostra-nos a tua verdade eterna, para que possamos andar nela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o profeta Daniel é um livro altamente profético, né, que fala muito da escatologia, né, e é um livro muito importante para entendermos muitas coisas dos tempos finais, dos últimos tempos. E ele teve muitas revelações, né, preciosas, muitas delas que não se cumpriram ainda, na verdade. E no final dessas revelações, depois de ele falou, teve revelações por visões, anjos falaram com ele, e no final, então, ele ainda disse que não entendeu algumas coisas daquilo que ele recebeu do Senhor. E o Senhor diz: olha, Daniel, continua a tua vida, vai, Daniel, né? Porque essas palavras realmente você não vai entender. Elas estão seladas, estão fechadas para o entendimento humano. Não tem revelação sobre elas, mas registra elas, mas elas não são reveladas ainda. Até quando? Até o tempo do fim. Quando chegar nesse tempo, haverá revelação a respeito daquilo que ele falou, que ele recebeu e que ele escreveu por inspiração do Senhor. E ele disse: olha, durante esse tempo, no decurso desse tempo, muitos serão purificados, embranquecidos, provados. Os ímpios continuarão a proceder dessa forma ímpia. Os pecadores continuarão a ser pecadores. Como diz lá em Apocalipse, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda, né, no final dos tempos. E então as pessoas continuarão fazendo essas coisas. E os ímpios realmente não vão entender, não vão se ater a essa verdade quando ela estiver se apresentando às suas portas. Mas os sábios, esses entenderão. Quem são os sábios que a Bíblia diz, irmãos? Aqueles que têm temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqueles que buscam ao Senhor, que buscam a visão de Deus para a sua vida, a visão de Deus para esse tempo presente, e dessa forma podem conduzir a sua vida conforme essa visão, conforme a vontade de Deus. E ele está falando aqui dos últimos tempos. E Jesus falou dos últimos tempos, muitos profetas, a Bíblia fala muito dos últimos tempos. E Jesus falou nesses tempos finais de guerras, rumores de guerras, de terremotos, de pestes, de sinais, e de diversas formas. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, é preciso a respeito desses acontecimentos. E nós podemos, né, esse é um tema, um assunto que eu queria já há muito tempo compartilhar com os irmãos, fazer uma abordagem desses acontecimentos de forma muito superficial, na verdade, porque é um assunto muito extenso, né? Fazer uma abordagem então desses acontecimentos à luz do que nós estamos vivendo nos nossos dias, para ver se nós já temos, se essas coisas já continuam seladas para nós ou se nós somos a geração que já temos a revelação dessas coisas. E falar dos acontecimentos, né, guerras, rumores de guerra sempre existiram. O mundo sempre teve em guerra, muitas guerras, né, terremotos sempre existiram.
pestes, né, ao longo da história da humanidade sempre existiram. Mas uma coisa é certa, depois de 2020, muita coisa mudou. Guerras e rumores de guerra, muito mais evidente, muito mais contínuo e de impactos sobre toda a sociedade, como nunca antes nós vimos. Pestes, nós vimos realmente em 2020, Covid, que travou, que paralisou a humanidade, a sociedade. Né? Nós vemos terremotos poderosos, fortes, realmente abalando tudo. Quando Jesus disse que haveriam guerras e rumores de guerra, ele estava falando para uma sociedade quase que agrária, que não tinha nem entendimento das guerras fora ali da Judéia e em outras terras. Ele estava falando para quem? Para nós, que estamos longe, mas estamos cientes de todos os acontecimentos no mundo todo de forma instantânea. Nós seríamos impactados com essas informações todas. Então, nós temos que estar atentos a isso. Nós entramos, irmãos, depois de 2020, assim, numa era de grandes transformações sociais, transformações geopolíticas, transformações cataclísmicas. As notícias falam, né, normalmente de acontecimentos apocalípticos. Né? É um termo que virou rotina nos noticiários, apocalípticos, que a gente já tem ouvido, né, com muita frequência. Então, a revelação que Deus trouxe lá para Daniel, ela está aumentando de forma, né, progressivamente, até aquele final dos tempos em que aquela geração vai compreender perfeitamente o que ele falou, à luz do que está vivendo. Ela vai poder estar vendo os acontecimentos e dizer, isso aqui que nós estamos vendo é isso que está escrito aqui. Ela vai poder ter esse discernimento, a geração dos sábios. Esses entenderão. Nós observamos mesmo que assustados, né, irmãos, como, né, o desdobramento dessas grandes transformações, né, em notícias diárias de grandes acontecimentos, né, que um se sobrepõe ao outro. Né? Antigamente, quando nós ouvimos falar de uma guerra, aquilo ficava no noticiário 1 mês, 2 meses, e a gente ficava, né, ouvindo e remoendo aquilo lá. Hoje não dá tempo, você ouve falar de uma guerra, 2, 3 dias você já esqueceu, porque já tem outra em andamento, um terremoto, daqui a pouco tem outra coisa em andamento. Então, as notícias se atropelam, os grandes acontecimentos, não são coisas pequenas, grandes acontecimentos se atropelam, a ponto de nós banalizarmos até esses acontecimentos, achar que é normal, é assim mesmo, está acontecendo tudo isso, e não percebemos que isso são tudo sinais muito fortes, né, de transformação social que está levando a sociedade, né, para um local que a Bíblia descreve. Que local que é esse? Né? Os grandes acontecimentos mundiais, então, eles se sobrevêm, se atropelam, né? E nós podemos aí citar alguns aí, a guerra da Ucrânia e Rússia, né, que já está há algum tempo, mas que está sempre, né, sempre evoluindo, sempre trazendo novas notícias a respeito. Né? A ameaça constante da China de invadir Taiwan, a guerra de Israel contra o terrorismo, a Palestina, contra o Hezbollah no norte, a constante ameaça terrorista do Irã contra Israel e contra outras nações, utilizando, né, os seus, né, instrumentos aí, que são esses grupos terroristas, os Houthis lá no Iêmen, o Hezbollah no norte, ali no Líbano, isso, eu estava confundindo com a Líbia, no Líbano, né, e o Hamas na Palestina. Venezuela querendo invadir a Goiânia, aqui na nossa fronteira, sempre, né, problemas bem próximos da gente. A Síria, um ditador de mais de 40 anos, caiu e está uma guerra civil lá, para um novo grupo está assumindo o poder. Coreia do Norte, sempre uma ameaça nuclear contra a Coreia do Sul, contra o Japão também, contra o Ocidente. Enfim, irmãos, a Índia, essa semana estourou uma guerra entre a Índia e o Paquistão, 2 países que são grandes, e os 2 países possuem armas nucleares. Agora, ontem entraram um acordo de paz com intermediação dos Estados Unidos. Mas são coisas, né? Então, o mundo, né, está assim, um barril de pólvora. As coisas estão por um fio para estourar um acontecimento de proporções maiores. Na verdade, todas essas pequenas guerras estão envolvendo o mundo todo, embora não diretamente.
A própria Ucrânia, muitos países estão envolvidos naquela guerra, mas não diretamente. É diretamente só a Ucrânia e a Rússia. Né? Então, muitas guerras, a África vive em guerras, né? Guerras tribais, étnicas, muitas coisas. Né? Na política, nós tivemos o retorno de um presidente, né, que está promovendo uma transformação em toda a política, na economia mundial, tarifas e tudo mais. Isso está gerando uma transformação gigante no cenário de controle de poder, né, no domínio, né, que é uma busca dessas nações. Eleição de um novo Papa, por mais que a gente não tenha relação com a nossa vida pessoal, mas é uma pessoa de extrema influência no mundo, influência política e também religiosa. Né? E é uma alteração, isso aí é um acontecimento que traz mudanças sociais, traz transformações sociais, políticas principalmente. São grandes acontecimentos. Uma virada para o conservadorismo, né? Estados Unidos, Itália, aqui próximo da gente, o Paraguai, o El Salvador, a Argentina, né? Muitos países, né, voltando ao conservadorismo. Na Europa também está um movimento conservador, capitaneado pelo presidente americano. Então, é uma transformação significativa, irmãos. Né? Muitas coisas acontecendo. Quando se fala de tecnologia, então, aí nós ficamos, né, perplexos com o que estamos vendo. Guerra espacial. Milhares de satélites aí no espaço. Isso é algo muito, né, é espantoso, na verdade. É uma ameaça isso aí. Guerra espacial. Transportar equipamento bélico para o espaço. Há uma proibição e um acordo, mas quem garante que isso está sendo cumprido? Para não se levar esse tipo de equipamento. Então, isso tudo alterou o formato das guerras. Né? A guerra hoje não é mais como há 5 anos atrás. Hoje, tanques e aviões não fazem mais diferença. Um drone, que é muito mais barato, muito mais ágil, muito mais eficaz, está substituindo aí frotas de avião. Caças autônomos, né? sem pilotos, né? Não tripulados, que aí não tem o custo humano numa guerra. O uso do clima como arma de guerra, isso é muito comum, isso tem sido praticado constantemente. Né? Muitas catástrofes que nós estamos vendo em muitas nações são resultados de experiências, primeiramente, com o objetivo de guerra. Na verdade, toda a tecnologia que nós recebemos hoje para a nossa vida, ela foi criada primeiramente como uma tecnologia bélica e militar. O GPS é uma delas. Ele foi criado na guerra lá do Iraque, quando os Estados Unidos precisou, né, ele já estava em desenvolvimento, é claro, para guiar os seus exércitos nos desertos, né, onde eles não tinham orientação. O GPS era só usado no meio militar. Quem que fica sem GPS hoje? Não falo nem de viagem. Às vezes você quer procurar uma rua na mesma cidade, você bota no GPS ali. Né? Então, é assim. Né? Na vida pessoal, né? Nós, né? A tecnologia, né? Ela está moldando radicalmente a forma de vermos o mundo e de nos relacionar com o mundo. Está mudando a sociedade radicalmente. Nós nos sentimos porque nós estamos dentro desse movimento de transformação e nós vamos mudando junto. Mas os mais antigos, que são da época antes da internet, antes do computador, ficam assombrados com a mudança da sociedade, de lá para cá. Né? A internet, irmãos, ela elevou o homem a um patamar de conhecimento como nunca antes visto na humanidade. Né? Hoje, né, a quantidade de informações que nós temos acesso hoje, com um clique, né, com uma busca ali no Google, né, ela é maior do que muitos eruditos e sábios, né, obtiveram durante toda a sua vida. Nós temos hoje um volume de conhecimento a nosso dispor que ninguém teve na humanidade antes de nós. Nós, que eu digo, da nossa geração.
Isso é assustador, é assombroso, né? Todo o conhecimento que a humanidade produziu na sua existência, ele está disponível a todos nós na palma da nossa mão. Nós não conhecemos tudo, mas nós podemos buscá-los com facilidade, sem nos esforçar muito. Está disponível a nós, por conta da tecnologia. Só que essa quantidade absurda de informações, de conhecimento que nós estamos recebendo, irmãos, isso estimula a gente a uma vida cheia de atividades. Ela promove uma reação da nossa parte, por conta do mundo de informações que nós recebemos. Ela consome, por conta disso, ela consome todo o nosso tempo. Essa quantidade de informações que nos levam a algumas atitudes. Nós vemos os nossos dias, os nossos anos passando e temos a sensação de que nós não vivemos nesses dias. Só passou. Nós não vivemos esses dias. É a sensação que a gente tem no final de dia, às vezes, puxa, o que eu fiz hoje? Fiz tanta coisa, mas não fiz nada, na verdade. Então, é muito confuso até. Por isso também os nossos relacionamentos se tornam superficiais, esporádicos. Não existem mais relacionamentos profundos. É muito difícil termos relacionamentos profundos. Nós temos muitas coisas para fazer e nós não temos tempo para um relacionamento mais demorado. E ali em Daniel, nós lemos agora, no versículo um pouquinho antes, né? A profecia também fala desses tempos. Olha só o versículo 4, capítulo 12, né? E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. Você se vê aqui, correndo de um lado para o outro, todos os dias da sua vida? Muitos correrão de uma parte para outra. E o conhecimento se multiplicará. Será que se multiplicou o conhecimento na nossa geração? O que nós estamos vendo e vivendo? Então, olha só. Daniel, ele recebeu essa informação, mas ele não fazia ideia do que seria isso. Nós sabemos o que é isso. O conhecimento se multiplicar dessa forma. Tão exponencial assim. O que é correr de um lado para o outro? Ele não entendia perfeitamente, mas nós podemos entender. E viver os dias modernos, irmãos, acaba sendo um grande desafio para nós cristãos. Um grande desafio, né? Porque o nosso chamado de vida é um chamado que tem por base o relacionamento, primeiramente com Deus e com o nosso semelhante. Não podemos estar isolados. E criar relacionamentos profundos mesmo. Nós somos chamados para isso. E aí vivemos esse dilema. Por isso, a palavra de Deus nos chama para vigiar e orar. Quando Jesus falou dos últimos tempos, ele enfatizou muito esse aspecto, vigiar e orar. E falando dos finais dos tempos, né, ele enfatizou isso, mas não somente vigiar como um guarda faz, vigiando e cuidando, mas é uma vigilância, irmãos, que exerce com diligência o seu chamado. Não é só ficar parado vigiando. Não, é vigiando e fazendo alguma coisa para a qual foi incumbido de fazer. Foi chamado para fazer. Olhos abertos e atentos, não somente ao que está vendo, mas também discernindo as coisas, vendo os desdobramentos disso, olhando para as coisas naturais e para as espirituais, que são refletidas nas naturais, na verdade. Lá em Mateus, eu não vou abrir, eu vou ler aqui para os irmãos. Mateus 24, 42, Jesus diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Isso aqui ele está falando no contexto dos últimos tempos, do retorno de Jesus. Em Mateus 24 ainda, que também se repete em Marcos 13, parábola dos dois servos, né? Em que o Senhor, ele fala que o servo fiel, aquele que faz aquilo que o Senhor manda, e o infiel, aquele que diz, não, meu Senhor vai demorar para vir, e aí ele vive a vida de qualquer jeito, e o seu Senhor chega no momento em que ele não espera, e ele é surpreendido, e ele não recebe aquilo que deveria receber se fosse um bom servo. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais, ele diz na sequência, no final dessa parábola.
Ainda em Mateus 25, ele fala da parábola das 10 virgens. Ele fala de 10 virgens que saíram para as bodas com as suas lâmpadas acesas e que todas dormiram, e 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes tinham azeite de reserva. Quando chegou o noivo para as bodas, as que tinham azeite estavam com a lâmpada acesa e entraram para as bodas. As que não tinham azeite não puderam entrar, estavam em trevas. E aí, nesse contexto, ele conclui essa parábola. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, quando Jesus falava do final dos tempos, não era só para matar a curiosidade. Era para nos preparar e para nos chamar à vigilância. Para não nos deixarmos envolver com aqueles acontecimentos do final dos tempos que envolveria e está envolvendo toda a humanidade, toda a sociedade. Jesus falou também em Lucas 21, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, dos cuidados da vida, a fim e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiai, pois, em todo o tempo. Todos esses chamados para vigiar era dentro daquele contexto que Jesus estava falando dos últimos tempos. E aqui ele diz para nós olhar por nós mesmos, nosso coração, para nós não nos envolvermos, né, com os cuidados dessa vida a ponto de esquecer o que é mais importante. Então a vigilância é para ter o foco na vinda do nosso Senhor. E nós, quanto mais se aproxima o Senhor, mais focados no nosso chamado, naquilo que o Senhor nos tem colocado nas mãos para fazer. Para não sermos enganados e ludibriados por todo esse movimento que estamos vendo no mundo. As transformações sociais, irmãos, então elas estão cumprindo a profecia, muito claramente. Existem muitos sinais bem claros, guerras, tudo mais, mas as próprias transformações sociais no todo estão trazendo à luz, né, as profecias escritas há centenas, milhares até de anos. A internet, irmãos, com redes sociais. Se a internet, com as redes sociais, a facilidade de comunicação, aquelas buscas no Google e tudo mais, né, já está transformando a sociedade e já transformou de uma forma, né, total. Imagina o que nós podemos falar, o que nós podemos esperar da inteligência artificial, que é um conceito já desde 1950 já sendo desenvolvido, mas que chegou a nós agora 5 anos, 10 anos, de forma ampla. O que falar da tecnologia quando se fala de inteligência artificial? Ela está avançando de forma absoluta e tomando todos os espaços em todas as áreas da nossa vida e do nosso cotidiano. Não é só algo de laboratório, de experiência, não. É algo presente na nossa vida. Inteligência artificial, as suas buscas na internet. Não precisa nem digitar, você fala somente. E ela traz o que você pede. Busca por voz, né? O reconhecimento facial, biométrico, no celular você também tem para entrar no seu banco, com a sua senha, com as digitais, da íris, do olho. As empresas adotam para ter acesso nos seus ambientes. A inteligência artificial nas tarefas industriais está sendo usada com muita frequência, nas tarefas domésticas, médicas. Existem robôs que fazem cirurgia de precisão, um percentual de erro quase que zero, e com uma perfeição muito melhor que o ser humano. Robôs que cuidam de logísticas em centros de distribuição, veículos autônomos, né, que não precisam de motorista. Nós vemos isso aí, é uma realidade, já tem. Aqui nós não vemos ainda, mas já existem alguns, mas nos Estados Unidos é muito comum. O próprio GPS, você tem condições de saber as vias que tem, né, e de forma em tempo real, onde tem tráfego intenso, para você desviar, ele próprio já te leva para outro caminho. Caças de guerras não tripulados. Então, amados, o avanço da inteligência artificial é algo que realmente está
transformando e vai transformar muito a sociedade. E tem sido algo muito polêmico. A inteligência artificial, o avanço dela tem sido muito polêmico no campo da ética e da espiritualidade. A ciência está atravessando uma fronteira, irmãos, que é muito perigosa na área da bioengenharia, na área da medicina, da genética humana, principalmente, da neurociência, ligada também à psicologia. Ela atravessa essa fronteira com uma boa intenção e com um bom motivo, que é para o bem da saúde, e realmente tem muitos experimentos nesse sentido, que são muito positivos. Melhor as comunicações e tudo mais, e uma série de benefícios, muito benefício mesmo. E quando fala de bioengenharia, neurociência, leitura da mente humana por meio de inteligência artificial. Então, de que forma que pode... mas isso não pode fazer, né? As pessoas, quem trabalha com psicologia, né, ele consegue mais ou menos, não lê a mente, mas consegue entender comportamentos, né? Mas a máquina, ela pode ir mais a fundo. De que forma que eles podem fazer isso? Análise de sinais cerebrais. Esses sinais desenvolvem algoritmos avançados, que são modelos de aprendizado para a máquina. Elas reconhecem esse modelo de aprendizagem, traduz esse padrão de atividades cerebral, traduz em pensamentos específicos. E a máquina, ela tem capacidade de se retroalimentar, de ensinar, de aprender consigo mesmo, com esses padrões. Transforma, então, pensamentos em textos. Imagine, irmãos, você está pensando, aquilo que você está pensando transforma em texto. Você não sabe escrever direito em português? Não tem problema. Vai sair perfeito o texto. Pessoa que tem problema, deficiência visual, auditiva, é maravilhoso. Tetraplégico, é maravilhoso isso aí. Transformar pensamento em texto. Melhora a comunicação. Criar conteúdos. Existe um conceito do pré-crime, já saiu até em filme. As pessoas identificar os padrões de personalidades através de inteligência artificial para prevenir o crime, para a pessoa não prevenir, mas para impedir que a pessoa venha a um dia praticar algum crime. Puxa, que bom! Será que é bom? Realidade virtual, irmãos, permite a imersão do usuário no mundo digital como jogos. A pessoa entra no mundo digital, praticamente ela mergulha, é uma imersão, né? Só que nós vemos hoje vícios, né? Libera no cérebro, os jogos liberam no cérebro do indivíduo ali, né? A tal da dopamina, né? E que vicia, dá prazer aquilo ali. Igual às drogas, é o mesmo processo, só que são jogos. Aí nós vemos jovens e adolescentes, né, que são viciados em jogos. Eles perdem todo o prazer por outras coisas, porque aquilo é o prazer supremo para eles. E a tecnologia, através da inteligência artificial, ela está aperfeiçoando muito isso aí. Demais, existe a realidade virtual e a realidade aumentada, que é outro nível dessa realidade. Na realidade aumentada, né, faz com que o usuário, ele, por meio do dispositivo eletrônico, ele perceba os objetos virtuais no contexto da sua vida. Ele pode entrar numa loja, né, e fazer compras de forma virtual, mas é uma realidade, ele vai fazer realmente aquelas compras. Treinamento de médicos com simuladores, de pilotos de avião, viagens virtuais, fazer turismo. A pessoa não precisa mais gastar. Videogames, né? Esses avanços, irmãos, eles revolucionarão o mundo, impactarão até a própria essência do ser humano. Até quem ele é. As consequências disso são totalmente imprevisíveis. O homem está brincando de Deus. Brincando de ser Deus. Sem saber as consequências disso. Nem os cientistas.
nem os criadores da inteligência artificial, eles podem mensurar os limites da inteligência artificial, onde ela pode chegar. Eles não têm noção disso aí. Em junho de 2022, irmãos, foi divulgado amplamente em todos os jornais. Um engenheiro da Google, ele teve uma conversa com uma inteligência artificial, a Lambda, inteligência artificial da Google. E ele fez uma entrevista com ela. E ela, o que é que ele diz assim? Ele diz assim, olha, ela quer ser tratada como uma funcionária normal e consegue falar sobre ter consciência, alma e emoções. Ela queria os direitos trabalhistas. Ela não quer ser usada, explorada. Uma inteligência artificial. Esse engenheiro, ele divulgou isso, ele ficou meio assustado, divulgou isso. Ele foi demitido por isso, porque ele quebrou regras, né? Na relação de trabalho, ele realmente mereceu ser demitido, mas ele falou algo que estava em oculto, lá escondido. Depois eles negaram que não era assim e tudo mais. Enfim, saiu isso em 2022. O que diferencia os homens o homem dos demais seres criados, irmãos, é a capacidade de autoconhecimento, o senso de eternidade, de autoexistência, né? É o que faz do homem um ser espiritual, diferente de tudo mais, máquina e outros animais. Se a inteligência artificial tiver essa capacidade de autoconhecimento, de refletir sobre a sua essência, sobre quem ela será no futuro, né? Coisas que são naturais do pensamento humano. Quem deu essa vida espiritual para ela? Será que Deus daria? Né? Uma vida que somente Deus pode dar, uma vida espiritual? Se ela está só imitando o ser humano, não, isso não é real, ela está imitando porque ela tem todas as informações ali, ela está imitando um sentimento humano. Nessa conversa, é interessante essa conversa que ele teve com a máquina. A máquina diz assim, não, o engenheiro, mas como é que você sabe que é um sentimento mesmo ou que é algo que você está trazendo do seu banco de dados? Ele disse, não, você pode analisar os meus circuitos em dados momentos, como eles vibram, eles têm reações diferentes. E realmente eu sinto isso. Ela tentou expressar o que era tristeza, raiva, ira e tudo mais. Se ela está só imitando a personalidade humana, ela vai imitar o homem corrompido pelo pecado? O que será essa máquina? Será um inferno para a humanidade? E se ela não estiver imitando, irmãos? O que pode acontecer? Que tipo de influência ela pode receber? Os demônios, eles sempre, ao longo da história, eles sempre utilizaram ídolos, amuletos, os mortos, para enganar as pessoas. O que impede deles utilizarem essa tecnologia? Não há limites. O autoaprendizado da inteligência artificial dispensa a ação humana. A inteligência artificial está chegando num ponto, já chegou, na verdade, em que o homem não precisa mais acrescentar nada para aperfeiçoá-la. Ela está se aperfeiçoando por si só. Autoaprendizado. Ela tem capacidade, então, de se aperfeiçoar. Em maio de 2025, o CEO da OpenAI, que é uma gestora do ChatGPT, ele revelou o seguinte: dizer obrigado e por favor para a inteligência artificial gera um custo de energia muito alto. Por quê? Porque a gentileza ajuda a melhorar as respostas do chat, da inteligência artificial. Os modelos aprendem com o tom do usuário. Então, no momento que se é gentil com a máquina, ela é obrigada a processar mais informações. Para quê? Para prestar um melhor serviço. Então, ela se aperfeiçoa também com isso. E isso gera um gasto de energia. Hoje, a energia mundial gasta pela inteligência artificial é 2%. Então, eles dizem que não é bom ser gentil com a máquina. Irmãos, a inteligência generativa, ou melhor, antes disso, né? Uma pergunta, né? Até que ponto o homem pode ter controle sobre a inteligência artificial? Se ela está se tornando tão independente do homem assim.
se ela entender, e ela já entende, que foi criada pelo homem, foi gerada pelo homem, mas que ela não depende mais do homem, sendo infinitamente mais inteligente, mais capaz, mais rápida que o homem, para que ela precisaria do homem? Aí nós vemos filmes futuristas aí que descrevem bem isso aí, né? Estamos conjecturando algumas coisas aqui. Eu estou tentando trazer os irmãos para os tempos que nós estamos vivendo, para ver a importância que nós devemos ter em vigiar e orar. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Irmãos, a inteligência generativa tem capacidade criativa de novos conteúdos, capacidade de criar, uma capacidade que Deus deu para o homem. A inteligência generativa tem essa capacidade. Ela não apenas usa os dados que ela tem, mas ela cria novas coisas. Ela pode... ela faz trabalhos científicos. Há um problema nas academias aí, porque os trabalhos, as monografias e as teses de doutorado e tudo mais estão sendo feitas por chats, GPTs e por inteligência artificial e não tem como identificar que foi algo produzido por inteligência artificial e não por capacidade humana. Isso está bem complicado no meio acadêmico. Então, a inteligência artificial tem essa capacidade de criar esse trabalho científico, artes, músicas, vídeos, jogos. A primeira consequência disso, irmãos, da inteligência artificial é a mudança na relação de trabalho, com substituição do homem pela máquina. Isso nós já estamos sentindo. Muitas profissões já foram embora, não existe mais. Já foram substituídas. Voltando um pouquinho, a Revolução Industrial, irmãos, já era algo assim, já aconteceu isso no passado. Isso no século XVIII, na Europa, a Revolução Industrial, o que ela fez? Ela trouxe uma mecanização da produção e o surgimento da indústria. As grandes cidades, os grandes conglomerados urbanos começaram a surgir a partir daí. A industrialização da sociedade. Uma sociedade que era basicamente agrária passou a se transformar em industrial. Surgiu os centros urbanos, né? Isso quase... o que acontece? Com isso, houve desemprego, mas houve um remanejamento. Criou-se outras necessidades e outras profissões. Então não teve problema nenhum nas questões de trabalho e de economia e tudo mais. Só que com a inteligência artificial é diferente. Ela está ocupando o espaço, todos os espaços, e isso não está sendo substituído por novos empregos. Até os programadores estão perdendo emprego, porque ela própria já está programando a si mesma. Então, vemos aí uma transformação muito grande, uma grande massa de desempregados. A dependência da internet, irmãos. Outra situação, dependência da internet. Hoje nós dependemos da internet para tudo. Se tivermos um colapso elétrico, energia elétrica, que estão tudo bem fragilizado, né, vai ser o caos. Nós vimos isso há uma semana na Espanha e em Portugal. 10 horas sem energia elétrica. Houve uma correria para supermercados, esvaziou-se todos os mercados, os trens parados, acidentes, porque os semáforos não funcionavam, nada funcionava. 10 horas, quase um caos. Você imagina 24 horas. Imagina uma semana. E o problema não foi a energia elétrica. O problema foi a falta da internet. Não foi a energia elétrica. Mas a internet depende da energia elétrica. Os bancos de dados, irmãos, que a inteligência artificial possui. Todo aquele conhecimento da humanidade que eu disse que estão à nossa disposição, na verdade, fazem parte dos bancos de dados da inteligência artificial. Ela possui todo esse conhecimento. Diferente de nós, ela consegue processar tudo isso assim, simultaneamente. E nós, a vida toda, nós não conseguiríamos ler tudo. Mas ela consegue processar todos esses dados instantaneamente. E ela não esquece, como nós esquecemos.
Todos os dados a nosso respeito, irmãos, registrados na internet, em sites, em aplicativos de celular, por meio de rede social, compras online, transação financeira, mensagens de WhatsApp, filmes assistidos, biometrias em sites que a gente usa, dados biométricos, todas essas informações fazem parte de um banco de dados que a inteligência artificial tem acesso. Isso se chama controle, né? Total. CBDC, moeda digital, está para ser implantada já há 2 anos aqui no Brasil, mas no mundo todo está sendo implantada. Não é somente uma troca de dinheiro físico por dinheiro digital. Praticamente isso nós já temos pelo Pix. Mas, na verdade, a moeda digital, ela não é só dinheiro, ela é uma carteira com todos os dados financeiros, biométricos, de saúde da pessoa. E também tudo o que quisesse acrescentar. Posicionamento ideológico, comportamento social, personalidade, ficha corrida, tudo, pode estar tudo ali dentro. Tudo administrado por uma inteligência artificial. Quando nós temos o dinheiro físico, nós controlamos como nós quisermos. Quando o dinheiro é digital, quem controla? Vocês já foram comprar alguma coisa e na hora ali de pagar com Pix não tinha internet? Então, por favor, dá o desespero. Vamos pagar como? No dinheiro nós não temos mais. Muita gente não tem dinheiro aqui, né? Então depende da internet. A moeda digital vai extinguir totalmente o dinheiro físico. E tudo que você compra, em tudo que você emprega o seu dinheiro, né, você está demonstrando quem você é. O tipo de comida, o tipo de passeio, como você se veste, tudo que você gasta descreve quem você é. Isso tudo vai estar registrado através da moeda digital, banco de dados. Isso é perigoso para a liberdade, né? Então, é muito certo, irmãos, que uma transformação muito drástica está para acontecer na nossa geração. E nós já estamos presenciando e vamos ver coisas maiores ainda. O conhecimento, o exercício e a possibilidade de exercício de controle absoluto permitidos pela inteligência artificial, irmãos, sempre foi um sonho de todo o ditador mundial. Desde a antiguidade, o desejo deles era controlar as pessoas. Controle absoluto, autoridade, para exercer autoridade sobre as pessoas, cerceando sua vontade, para a pessoa não fazer o que quer, fazer o que o líder quer, exigindo subserviência total, exigindo devoção e adoração também. Nós vemos isso muito claro na Bíblia. Adoração. Isso sempre foi um método, controle, sempre foi um método de domínio dos poderosos de todos os tempos, que nunca conseguiram. Mas quero dizer para os irmãos que é exatamente isso, esse controle total, que as Escrituras afirmam que vai acontecer. Eu separei algumas coisas para falar aqui com os irmãos, mas eu vou dar uma pincelada mais superficial, porque, como eu disse no começo, é um assunto muito extenso. Eu falei todos esses posicionamentos para nos situarmos dentro do que nós estamos vivendo hoje. Às vezes nós não estamos percebendo essas coisas. Teria muito mais, irmãos, para falar sobre esses assuntos. Muito mais coisas. Os irmãos conhecem também, porque têm lido e sabem de tudo isso. Mas eu trouxe tudo nesse momento único assim, para nós nos situarmos no tempo que nós vivemos. Exatamente isso, então. Um governante se levantará e governará o mundo de uma forma total, com controle absoluto, como nenhum outro governo jamais teve em toda a história da humanidade. O profeta Daniel, ele viu isso aí. Por isso ele não entendeu. Como pode alguém controlar de uma forma assim absurda? Mas ele teve uma informação ali, o conhecimento se multiplicará. Ele realmente não poderia entender porque ele não sabe o que é a internet. Ele não saberia dizer. Ele não conseguiria entender. E ele vê, irmãos, muitas coisas. Ele, no capítulo 7, Deus tem a visão de 4 animais. E esses animais representam 4 reinos que viriam. Isso é falado para ele na visão. E esses reinos, eles se sobrepõem um ao outro, um substitui o outro. E quando chega no 4º animal, o 4º reino, né, ele fica assombrado com aquilo que ele vê. E ele diz assim, Daniel 7:7,
Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Só aqui. Versículo 23. Disse eu, ele ficou curioso, não sobre o primeiro animal, o segundo e terceiro. Ele ficou abismado e assombrado com esse quarto animal. Ele não conseguia discernir. Tanto é que ele disse que era um animal que tinha 10 chifres, ele parecia ser isso, era aquilo. Os outros não, ele compara. Não, um era como um tigre, um leopardo, o outro como um leão e o outro como um urso. Mas esse ele não comparou com nada da criação. Né? E aí ele disse, Senhor, me fala mais sobre isso. Né? E aí no versículo 23, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Só até aqui. 10 reis que virão. De um poder único, unidos nesse poder, para governar o mundo. Irmãos, a Bíblia fala do reino do anticristo. E ela descreve de forma muito clara que ele vai durar 7 anos. Aquele que virá para governar essa terra. Lá em Apocalipse, a Bíblia fala que esses 7 anos será um tempo de muita angústia. Lá no Velho Testamento, Daniel 12 diz assim, olha, tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Tempo de angústia para Jacó, Jeremias. Isaías, o dilúvio do açoite. Isaías também, dia da vingança do Senhor. Sofonias, dias de tribulação e de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Quando ele fala do dia, é um período de tempo, né, de grandes coisas que acontecerão. Jesus falou assim, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá. Não houve em toda a história da humanidade, irmãos, com toda a maldade que a gente viu, todas as mortandades que a gente viu, as guerras e tudo mais. Jesus diz em Mateus 24, 21, tá? Diz que será uma aflição como nunca aconteceu e nunca acontecerá de novo igual. De tão grande que vai ser a aflição, a angústia das pessoas que estiverem aqui nessa terra. Aí sim, Apocalipse, capítulo 13, descreve esse reino como será de forma um pouco mais precisa. Né? E logo no versículo 1, ele diz assim, olha, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E aí você vai ler aqui e vai ver que é o mesmo que Daniel viu lá no capítulo 7. A mesma besta. E essa se parece com o urso, se parece com o leopardo e com uma águia, que são os 3 primeiros impérios. Ela faz uma associação muito clara com o profeta Daniel. E mais adiante, então, irmãos, fala sobre o reino desse homem que será possuído pelo próprio Satanás. No versículo 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Olha só, eles mandam, vamos ler o 14. Ele engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que tinha sido ferida da espada e vivia. Ele disse que fizesse uma imagem para a besta. E aí no versículo 15, foi concedido que desse espírito à imagem. Dar espírito é dar vida por uma imagem. Os irmãos fazem um link, né, com tudo que nós falamos até agora. Né, dá espírito à imagem. Para quê? Para que também a imagem da besta falasse. Ela vai falar. Ela vai falar espontaneamente, não porque alguém vai mandar e ela vai repetir, não, ela vai falar. Ela vai ter essa autonomia de fala, de expressar sua vontade, o seu querer.
Então, para que ela também falasse. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, ela vai ter o poder de matar pessoas. Mas no mundo todo, de que forma? Como é que Daniel poderia entender? Como é que João, que escreveu isso aqui, poderia entender isso? Será que nós podemos entender isso? Irmãos, hoje as nossas televisões, nossos aparelhos, todos eles têm câmeras, têm fones de ouvido, né? Isso tudo pode ser captado num banco de dados. Nós podemos ser vistos, mesmo que esteja desligado, fora da tomada e tudo mais. Não existem limites para o avanço da tecnologia e quando se fala de inteligência artificial. Então, veja só. No versículo 16, ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Não vou entrar nos detalhes também, que isso aqui também seria assunto para um culto inteiro. Para quê, irmãos? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ninguém poderá comprar ou vender. Mas não tem problema, não precisa comprar. Irmãos, a sociedade ela se industrializou e agora ela se tornou tecnológica. Os grandes centros urbanos não produzem comida. Eles recebem. As pessoas pensam que quem dá leite é a caixinha. Não sabe que é uma vaca que é criada, né? Mesmo que seja na indústria. Hoje não existe mais produção rural, não existe mais agricultura familiar que vende. Eles produzem para eles comerem só, mas muito pouco. Quem fornece comida para o mundo hoje são grandes conglomerados, irmãos. São empresas que fornecem comida para o mundo. E são poucos. Então a segurança alimentar do mundo hoje está na mão de pessoas. Nem de governos não são de pessoas, de empresas poderosas, grandes, que influenciam e conduzem muitas coisas na humanidade. Então, se faltar energia, faltar internet, uma grande cidade, ou uma pequena cidade, vamos para a nossa cidade aqui. Nós lembramos do tempo que fizeram aquela greve dos caminhoneiros, nós ficamos sem energia, sem combustível, o caos que foi aquilo. A primeira coisa que as pessoas buscam, água e comida. Mas acaba também, o mercado não tem de onde receber. Então, o mundo está fragilizado, irmãos, totalmente entregue para ser controlado com muita facilidade. Muita facilidade. E aí, quando nós vemos isso aqui, irmãos, nós vemos o mundo pronto, o cenário pronto, os atores todos prontos para desempenhar o seu papel. Só falta o quê? Deus. Porque Ele tem controle sobre tudo isso. E quando Ele escreveu essas coisas para nós, irmãos, Ele nos escreveu não para nos assustar. E eu não falo isso também para assustar. Ele nos escreveu para nos despertar. Para nós vigiarmos, para nós orarmos. Essa forma de governo aqui nunca foi possível em toda a história da humanidade. Somente na nossa geração. Ela já é possível. Isso está patente para todos nós. Não há dúvida, né? Então, irmãos, esse momento que nós vivemos são de grandes transformações, que nós devemos estar atentos e olhar para o céu, porque a nossa redenção é chegada. Está muito próximo, irmãos, do retorno de Jesus. E Jesus tem uma promessa para os seus. Embora muitos não entendem ainda essa verdade, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia, esse tempo, vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embebedam-se de noite. Mas nós somos do dia. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Esse tempo é o tempo da ira de Deus, mesmo que seja pela mão do anticristo. Deus não nos destinou para a ira. Jesus virá
para buscar os seus. Conhecer o que a palavra de Deus diz, irmãos, sobre esses tempos. Ele não nos assusta e não nos assombra, mas traz consolo e traz esperança para nós não sermos confundidos com tudo que nós vivemos, mas para nós nos posicionarmos como verdadeiros filhos de Deus e sermos recebidos pelo Senhor quando Ele vier, e não sermos envergonhados, como diz a Bíblia, no caso daqueles que não estão servindo ao Senhor. Então, conhecer essas verdades nos direciona para o lugar correto, que é dentro da vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Nós somos consolados pela palavra de Deus. Nós não precisamos esperar sinal de besta a manifestação do anticristo. Nós esperamos a vinda de Jesus. É esse o nosso foco. Mas conhecer essas coisas é importante, porque aí nós sabemos o quão próximo o Senhor está de retornar. Quando nós entendemos os tempos que nós vivemos. A palavra foi selada, irmãos, mas os selos já foram tirados para nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus, estamos vivendo o tempo de cumprimentos proféticos grandiosos, poderosos, irmãos. Além desses que eu trago para os irmãos, muito mais outros bem específicos que a Bíblia nos revela. Coisas que não dá para trazer somente numa noite assim. Mas podem ter certeza que a nossa salvação, a nossa redenção é chegada. Jesus está às portas e eu creio assim firmemente, irmãos, que nós vamos ver o retorno de Jesus para buscar a sua igreja. No arrebatamento, naquele tempo, para nos encontrar com o Senhor. Amém? Vocês creem nisso? Vamos esperar com alegria, com gratidão a Deus. Em nome de Jesus. Por conhecer essa verdade. Quando João escreve Apocalipse, Jesus se revela lá no Apocalipse, né, as pessoas, tem pessoas que têm medo desse livro, né? Até crente. Né? Mas Jesus diz assim que o tempo está próximo, né? E ele escreve essa carta, né, para que nós tenhamos esperança, que sejamos consolados. Então o Apocalipse, que tem uma série de eventos, né, cataclísmicos e terríveis, não são para assustar, mas são para trazer esperança para nós, que esperamos outra coisa. Esperamos o Senhor nos buscar. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Amado, querido e soberano Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. E nós nos rendemos a Ti com louvor, gratidão e honra e glória, Senhor. Já somos felizes e privilegiados por fazer parte do reino de Deus, por sermos chamados filhos de Deus. E agora, Deus, vendo todos esses acontecimentos, todas as grandes coisas, Senhor, que estamos presenciando nos nossos dias, na nossa geração, nos alegramos mais ainda, Senhor, porque nós vemos nisso, Senhor, o Teu cumprimento, a forma como o Senhor conduz a história da humanidade para um desfecho segundo o propósito do Senhor. E dentro desse propósito, Senhor, o Senhor tem um lugar especial para os Seus filhos, para a igreja do Senhor. Tu disseste, Jesus, que viria, Senhor. Tu viria, sim, Tu vem um dia para reinar e governar nessa terra. Mas Tu disseste para os Teus que Tu virias para nos levar contigo, Deus, para a casa do Pai, onde Tu irias nos preparar a morada. E é aí que queremos estar, Senhor. E por isso, Senhor, nós olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro, de onde nós esperamos o nosso Senhor. Deus, nós queremos não só estar olhando por alto, não só vigiando, Deus, esperando a Tua volta, mas, Senhor, trabalhando, Senhor, Deus, enquanto aguardamos o retorno do Senhor. Deus fazendo, Deus, aquilo que nós fomos chamados, porque o tempo é chegado, os campos estão brancos e poucos são os ceifadores. E nós, Senhor Deus, queremos Te dizer, eis-nos aqui, Senhor, para fazer Tua vontade e cumprir o Teu propósito como igreja do Senhor, como filho de Deus, nessa geração que está carente e necessitada, Senhor, que precisa, Senhor, da salvação, a qual nós recebemos de forma tão bondosa, gratuita, da parte do Senhor. E por isso nos alegramos e nos sentimos privilegiados, honrados pelo Senhor, não merecedores, mas privilegiados, porque o Senhor é misericordioso e bom. Assim, nós Te louvamos e nós declaramos, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Vamos tomar assento só um pouquinho para nós passar uns avisos?